estamos aqui com mais uma speed art e dessa vez é uma speed art bem especial porque eu tô aqui trazendo um desenho nada mais nada menos do que uma ovelha. Pra quem não sabe, eu tenho ovelha no nome, né? Porque sheep em inglês é ovelha. E eu tive essa ideia de fazer isso porque eu percebo que eu tenho isso no nome e eu deveria, sei lá, pelo menos meio que me homenagear de certa forma, né? Por ter isso aí no nome e tudo mais. Então eu queria fazer alguma parada diferente. Então hoje vocês vão estar vendo aí como que foi o processo desse desenho, né? Bom, hoje eu vou estar explicando aqui mais ou menos uma coisa que muita gente me pergunta faz bastante tempo já, que é como eu decidi o meu nome, de onde que veio o BuzzShip, que é isso, velho? De onde que veio essa parada? Então, vamos lá. A história começa em 2012, 2013 mais ou menos, quando eu jogava Combat Arms. Combat Arms, pra quem não sabe, é um joguinho de FPS aí, né? Feito pela Level Up. E eu jogava aquilo lá há bastante tempo já tive vários nomes naquele jogo. Só que o último nome que eu tive antes de parar de jogar foi Sr. Buzz. Eu usava Sr. Buzz com 2 Zs. Muito esquisito eu usar o nome Senhor, né? Porque sendo que eu era bem mais novo, mas ok. Tinha essa mania do povo colocar Senhor e o nome na frente, né? Aí beleza. Depois que eu parei de jogar Combat Arms, eu queria levar esse nome Buzz pra frente, pra outras paradas que eu fosse fazer aí pela internet, né? Ia ficar esquisito e eu queria tirar um Z, pra ficar só 3 letras, porque eu achava que ia ficar mais interessante. Mas tinha um problema. Como que eu ia colocar Buzz nas redes sociais, sendo que não pode usar um arroba com 3 letras, geralmente, né? E aí eu pensei, o que eu ia fazer? Aí beleza, eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia colocar. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o planeta Saturno, que é um planeta que eu mais gosto. E achei que ia combinar, sei lá, achei que ia ficar interessante. Só que não Saturno Buzz, né? Ia ficar meio esquisito. Então eu fui lá e coloquei Saturn, que é Saturno em inglês. E eu coloquei aí Saturn Buzz. Diga-se de passagem que é um nome bem legal, tá? Então eu consegui colocar esse nome em todas as redes sociais que eu usava. No Instagram, no Twitter e tudo mais. Então eu era meio que conhecido como Saturn Buzz nas coisas que eu ia fazer, né? Eu jogava VRChat e tinha lá Saturn Buzz, pra quem não... VRChat é o joguinho da Steam. Minha Steam era Saturn Buzz, meu Twitter, meu Instagram, tudo, minha Twitch era Saturn Buzz. Então eu comecei a usar isso e até que teve um dia que eu fui dar sub no Alan. Pra quem não sabe, o Alan, né, Alan Zoca, que todo mundo conhece, lá na Twitch, ele faz live. Eu fui dar sub. Sub, pra quem não sabe, é você pagar um valor por mês pra apoiar o streamer que você curte. E aí você tem vários benefícios com isso, né? Tem várias coisas lá que você pode dar uma lida se vocês quiserem pesquisar aí. E é isso, eu fui lá, dei o sub. E aí quando você dá o sub, geralmente ele lê lá o seu nome, agradece e tudo mais. E aí ele foi lá e leu. E ele leu como Saturn, obrigado pelo sub. E eu queria que ele lisse como Buzz, né? Eu queria que ele chamasse de Buzz. Quando ele leu Saturn, eu fiquei tipo, mano, meu nome é Buzz, tá ligado? Eu lê Buzz. Mas não, ele leu Saturn, porque Saturn vinha antes do Buzz, né? Então era meio que normal que ele fosse ler o Saturn primeiro. Aí eu falei, putz, eu tenho que colocar um nome aonde o Buzz vem primeiro, velho. Porque eu queria ser conhecido como Buzz e não como Saturn. Buzz Saturn não vai ficar legal, não fica uma pronúncia muito boa. Aí eu comecei a pensar em várias coisas, velho. Eu comecei a pensar em várias palavras em inglês que eu acharia que poderia ficar legal. E aí até que eu pensei, tá, eu vou pro lado dos animais. Qual que é o meu animal preferido? Urso. Buzzbear, não vai ficar tão legal. Tipo assim, eu pensei hoje em dia, até poderia ficar legal. Buzzbear até combina um pouco. Mas eu acabei não colocando. E aí, porque tipo, eu achei que na época, quando eu tava fazendo o nome, eu falei, putz, não vai ficar muito legal. A pronúncia não ficou muito fluida assim, sabe? Abelha. Aí eu falei, tá, Buzzbee não vai ficar legal também, tá ligado? Até que a pronúncia não é tão ruim, que fica um buzz. Aí fica tipo um somzinho de abelha, tá ligado? Buzzbee. Mas, sei lá, não curti tanto a pronúncia. Aí eu pensei em vários outros animais, Buzz Duck, que eu acho legal Duck, o nome pato assim, né? Beleza, até que eu pensei, tá, ovelha. Como é que é ovelha em inglês? Sheep. Aí ok, vamos ver como é que vai ficar isso. Aí ok, eu fiquei pronunciando BuzzShip, BuzzShip, BuzzShip. Mano, eu juro que eu fiquei pronunciando várias vezes pra ver como é que ia ficar. E eu achei que combinou muito mais do que os outros nomes, porque meio que a letra Z emenda com a pronúncia da letra S. Então fica meio que um BuzzShip. BuzzShip, então eu acho que ficou uma pronúncia muito boa. E aí eu falei, mano, é isso, vamos pôr isso, porque ficou um bagulho interessante. E vamos ver se vai dar certo nas redes sociais, né? Aí beleza, eu fui lá, mudei todas as minhas redes sociais pra BuzzShip e deu certo. Ninguém tava usando ainda. Então aí até que eu comecei a crescer com esse nome, né? Eu comecei a usar o nome pra assinar o desenho. Tinha um arroba lá no Twitter, no Instagram.
E como começou a crescer minhas redes sociais e tudo mais, o povo começou a me conhecer, conhecer meu trabalho. Aí o povo começou, né, a conhecer o BuzzShip, né? Então aí ficou. E aí até pensei já um dia, tipo, em mudar o nome. Mas imagina, tipo assim, tudo bem que a maioria das pessoas me chamam de Buzz, mas todo mundo já tá meio que associado ao BuzzShip, tá ligado? Se eu mudasse lá pra Buzz Beer um dia, não vai ficar muito legal, tá ligado? Tipo, não sei se o povo iria curtir, porque o urso é meu animal preferido, tem até um urso tatuado na perna. Aí eu fico meio assim, tá ligado? Não sei se eu mudo, se eu não mudo. Então, meio que eu acho que eu vou deixar. O chip, ele vai ficar aí pra sempre, provavelmente, né? E aí eu fiz essa ovelha meio que em homenagem ao nome. Aí meio que eu mudei a foto, eu fiz o desenho aí, mudei a foto do meu canal, mudei a foto do Instagram, né? Coloquei essa ovelhinha pra representar um pouco mais, né? Eu achei que ficou mais interessante. Bom, esse vídeo aqui, a intenção dele não é ser tão curto assim, porque eu quero contar tanto sobre o nome, contar um pouco sobre como que eu comecei a desenhar e tudo mais. Então eu vou tentar fazer um videozinho meio longuinho, né? Não sei quanto tempo que vai ser. Então é uma conversa pra vocês ouvirem aí enquanto vocês estiverem fazendo outra coisa, beleza? Agora eu quero falar um pouquinho sobre como foi essa parada de começar a ilustrar pra internet e tudo mais, né? Como é que, da onde que veio essa vontade e tal. Pra quem não sabe, eu já desenho desde pequeno, desde os 6 anos mais ou menos. Tudo bem que não era aquelas coisas, né? Mas eu ia fazendo desenho lá, eu curtia desenhar, eu me divertia fazendo isso. Meus pais viam que eu gostava de fazer isso. A minha maior vontade quando era pequeno era entrar pra uma aula de desenho, mas nunca deu certo de eu entrar, de meus pais me colocarem, porque eu não tinha condições também. Então eu meio que desenhava por conta própria. Eu pegava meus livrinhos de história, tipo, tinha um livrinho do Rei Leão, eu ficava copiando os livrinhos de história lá, desenhava o Simba, fazia várias coisinhas. Tudo que eu conseguia, né, estava ao meu alcance lá de desenhar, eu tentava fazer. Então eu ia fazendo lá, eu treinava sozinho. O meu treino, quando eu era pequeno, como eu não sabia nada de desenho, além de rabiscar as coisas, era copiar coisa de criança mesmo, livrinho. Então não tinha muito o que eu fazer. Uma das coisas que eu mais curtia era quando minha mãe conseguia comprar uma revista pra mim de desenho. Ela vinha do trabalho trazendo pra mim uma revista lá. Aí tinha todas as bagaças de anatomia, um monte de coisa. Eu tenho essas revistas até hoje. E aí eu tentava, tipo, estudar, tentava entender como é que funcionava o corpo humano, né, pelos desenhos que tinha na revista. Eu literalmente copiava a revista porque eu não tinha noção de como funcionava, sabe? Eu não tinha ideia. Então pra mim era isso. Pra mim desenho era uma cópia. Então era o que tinha na minha cabeça quando eu era pequeno. Mas aí com o tempo eu fui desenvolvendo, fui conhecendo mais coisas. Aí eu comecei a conhecer anime, comecei a conhecer esse mundo de mangá. Me interessei bastante sobre isso. A minha maior vontade que eu tinha era fazer aula de desenho de mangá. Eu vivia enchendo o saco da minha mãe pra ela me colocar numa aula de mangá e não tinha como, porque a gente não conhecia nenhum lugar que tinha isso, ela não tinha como pagar pra mim um curso. Tinha vezes que eu ia pro trabalho da minha mãe, né? Ela trabalha no escritório, então eu ia pra lá, às vezes, ficava lá depois da escola. E aí quando ela tava no horário de almoço ou coisa do tipo, eu ficava mexendo no computador lá do escritório dela. E eu pegava e ficava pesquisando, tipo, desenhos. Na época eu tava muito hypado pra Naruto, né? Porque eu amo Naruto, pra quem não sabe eu adoro. É meu anime preferido. E eu pesquisava várias imagens de Naruto. E lá minha mãe conseguia imprimir bastante coisa. Então eu imprimia muitos desenhos de Naruto. Tudo em preto e branco mesmo. Então não tinha muita noção de cor também. Era tudo no grafite, tá ligado? Então eu imprimia vários desenhos de Naruto e levava pra casa. Pra poder tentar fazer igual, tá ligado? Eu queria entender como é que funcionava toda a estética de Naruto e tudo mais. Então esse era meu treino. Porque eu não tinha muito o que fazer além de imprimir as coisas e fazer. Quando eu era mais novo ainda, eu não ia pro trabalho da minha mãe. Ela imprimia vários desenhos em preto e branco, só a line do desenho, trazia pra mim e eu treinava a pintar, tá ligado? Eu só pintava. Pintava de jeito de criança, tá ligado? Aquele jeito todo esquisito. Então não era nada muito elaborado. Nessa época aí, eu morava na casa da minha avó, né? Porque meus pais eram separados e a gente morava lá. Então, era meio que afastado de tudo e tudo mais. E aí, eu e minha mãe, a gente acabou se mudando pra um apartamento, que a gente vive até hoje, né? Que a gente tá morando aqui. E a gente achou aqui perto um curso de mangá, um curso de aula de mangá e tudo mais. E a gente achou aqui perto de onde a gente mora hoje em dia, aula de mangá, né? A gente achou lá, tipo, mano, aula de desenho, velho. Eu fiquei, meu Deus do céu. Tanto que eu fiquei sabendo desse curso que eu tava na escola, que é aqui perto também. Aí eles estavam entregando lá uns panfletos e tinha esse panfleto de aula de mangá. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mostrar isso pra minha mãe, urgente, velho. Aí, beleza, quando eu cheguei em casa, já mostrei pra ela. Ela viu e falou assim, beleza, vamos ver se vai dar certo. E ela viu certinho, fez as contas dela lá e ela viu que conseguia me pôr. E ela me colocou, eu comecei a fazer aula de mangá.
né? Muita gente me pergunta se eu já fiz curso. Sim, eu fiz esse curso por um tempo, mas eu já tinha noção de desenho, já porque eu desenhava sozinho antes. Então eu fiz esse curso de desenho, fiquei lá, não sei quanto tempo foi, pra ser sincero, mas aquele curso me deu uma noção de pintura, porque a professora que a gente tinha lá, ela me ensinou um pouquinho como é que pintava no papel, que tinha que fazer em formas circulares pra poder preencher todo o branco do desenho e tudo mais. Né, tinha várias técnicas pra sombreamento e várias coisas. Meus desenhos não eram, tipo, totalmente retinhos, totalmente perfeitos e tal, mas eu tava lá pra aprender, né? Então eu tava aprendendo. Até que teve um campeonato lá naquele curso. O campeonato era o seguinte, você tinha que fazer 4 desenhos. 3 desenhos sobre algum personagem, e o outro desenho, que seria um desenho maior, era sobre algum outro personagem que você queria fazer, algum outro desenho que você queria fazer. Não precisava estar ligado sobre aqueles 3 personagens, aqueles 3 desenhos do personagem que você fez, sabe? Os 3 desenhos que eu escolhi pra um personagem foi o Gaara. Eu fiz a versão dele bebê, adolescente e adulto. E aí eu fiz lá e levei pro campeonato, né? Mas esses 3 desenhos não iam concorrer ao campeonato. Eu acho que era só na parte de exposição mesmo. Tinha exposição e tinha campeonato. Só o desenho maior que você fosse fazer que ia concorrer lá a medalha de segundo, terceiro lugar, né? E aí, beleza. O desenho maior eu fiz o Ichigo, não sei como é que pronuncia, mas do Bleach, né? Eu fiz ele segurando a espada meio de lado, assim. Qualquer dia eu posso até mostrar pra vocês. Tava até pensando em refazer esse desenho qualquer dia. Aí, beleza, eu fiz... Eu nem gostava tanto de Bleach, mas eu gostava do personagem, eu achava ele estiloso. E aí, beleza, eu fiz o Gaara, que é de Naruto, que eu curtia bastante, e fiz o Ichigo. E aí, eu acabei ganhando em primeiro lugar na minha categoria. Tinha categoria, tipo, que era mais velho, mais novo, né? As galera mais, dependendo da idade. E na minha categoria, que eu acho que era, tipo, pré-adolescente, tá ligado? Mais criança, assim. Eu consegui ganhar em primeiro lugar, eu tenho a medalha até hoje. E aí, mano, aquilo lá foi uma puta conquista pra mim. Eu fiquei muito feliz, assim, por dentro, né? Porque eu sou uma pessoa que não transborda muito, assim, alegria. Minha alegria é mais interna mesmo. Eu fiquei muito feliz, mas mesmo assim eu fiquei tipo, mano, caraca, mas esse desenho nem ficou tão bom. Eu falava pra minha mãe isso. Tipo, não ficou tão bom esse desenho, velho. Como é que eu ganhei em primeiro lugar? Desde pequeno, eu sempre me cobrei muito. Sempre achei que as coisas que eu faço, assim, nunca é o suficiente, sabe? Então eu tinha essa parada de, tipo, mano, não ficou bom, eu tinha que fazer melhor. Mas, né, acabei ganhando. E aí, depois disso, eu acabei saindo do curso. Eu acho que eu não lembro direito, mas eu acho que eu quis sair. E aí eu ficava desenhando às vezes por conta própria. Eu fui, digamos que eu evolui bastante em relação à pintura. Eu comecei a ir mais pro lado de realismo e tal. Comecei a curtir bastante, sair um pouco desse bagulho de anime, de mangá. E aí beleza, eu fui estudando por conta própria, desenhava e tal. Aí teve uma época que eu acho que foi em 2016, 2017 mais ou menos, que eu não desenhava mais. Eu botei na minha cabeça que eu não ia mais desenhar, eu ia parar, porque eu não tinha mais vontade nenhuma de desenhar, tá ligado? Tipo, meio que foda-se, não queria mais. E aí, eu fiquei acho que em torno de 1 ano sem fazer nada. Sei lá, não vou falar que eu não fiz nada, porque às vezes eu fazia um rabisquinho de caneta no caderno, alguma coisa assim, mas bem bostinha, sabe? Nada demais. Nenhum desenho complexo, nada pra estudo. Então eu fiquei praticamente 1 ano sem fazer nada. Sem desenhar nada, sem nada, nem estudar. Aí eu até que fiz um curso de design gráfico e edição de vídeo. Em paralelo ao que eu estudava no desenho antes de começar a parar, eu estudava muito produção de vídeo, porque eu tinha entrado meio que nesse mundo de YouTube também, né? Eu já produzo vídeo há bastante tempo, mesmo ninguém muito, tipo, nunca fui conhecido nem nada. Mas aí eu gostava de fazer meus videozinhos de jogo com meus amigos e tudo mais. Então, em paralelo ao desenho, eu estudei bastante coisa de fotografia, coisa de edição de vídeo, várias paradas. Por isso que eu gosto muito de tirar foto também, porque eu estudei em paralelo ao desenho, né? Aí beleza, eu acabei entrando num curso de design gráfico e edição de vídeo, que eu conseguia entrar enquanto eu fazia escola. Aí eu saía da escola e já ia direto pro curso, ficava a tarde inteira e voltava, tipo, quase anoitecendo, assim, pra casa. Foi um curso bom, mas eu meio que já tinha muita noção já do que eu ia estudar, do que eu tava estudando lá no momento. Eu já conhecia muita coisa, já tinha conhecimento de Photoshop, todas essas paradas eu já tinha estudado por conta própria, sabe? Então eu queria fazer um curso mais pra me poder ter um certificado, tá ligado? Não é pra ter aquele papelzinho lá mostrando, ó, eu fiz um curso, eu sei coisa de design gráfico. Meio que pra mostrar pra minha mãe também, né, que eu tenho um papel lá que comprova que eu sei as coisas. E aí, no curso de design gráfico, o que mais me acrescentou, assim, foi a parada de eu estudar CorelDRAW, umas paradas assim. Eu tive primeiro contato com o Illustrator lá, então isso me ajudou bastante.
Edição de vídeo, eu meio que já sabia bastante coisa, eu aprendi uma coisa ou outra, assim. Não vou dizer que o curso foi inútil, porque sempre aprende alguma coisa diferente lá, então me ajudou bastante também. Mas eu já tinha conhecimento antes, tá? De desenho, de design gráfico. Aí beleza, acabei o curso, aí aconteceu esse bagulho de ficar um tempo sem desenhar, né? Quando eu saí da escola, eu entrei numa faculdade lá de produção audiovisual. Fiquei um semestre, mais ou menos, acho que nem isso. Porque eu não curti tanto o curso, não tava muito, sei lá, não tava curtindo, sabe? Mas eu vi que não ia ser minha praia aquilo. Fiquei meio que sem fazer nada por um tempo, porque eu não fazia faculdade, não estudava, não tinha trabalho, não tinha nada. Então eu ficava em casa praticamente, então eu meio que estudava por conta própria umas coisinhas de edição de vídeo e tal, mas nada demais. Eu meio que ficava em casa parado. E aí eu comecei a pensar que, mano, porra, eu desenhava, velho. Por que eu não continuo desenhando? Por que eu não volto com isso? Nessa época eu já tinha a mesinha digitalizadora, eu tinha comprado por um interesse de querer desenhar e eu tinha abandonado ela de lado. Então ela ficou guardada por muito tempo. E aí teve essa época que eu resolvi voltar, que foi mais ou menos em 2018. Né? Um pouquinho antes, assim, eu comecei bem no comecinho do ano 2018, eu comecei a pesquisar mais sobre desenho, esse interesse, assim, aquela sementinha que eu tinha de desenho começou a ser regada de pouquinho em pouquinho. Comecei a me interessar de novo por desenho, só que dessa vez digital, né? Eu meio que abandonei, assim, o tradicional. Eu tenho muita vontade de voltar, mas eu tô tão fissurado em digital que é meio complicado, né? Comecei lá a estudar, comecei a conhecer várias speed arts aí no YouTube, eu pesquisava tudo em inglês, porque em português a gente percebe que não tem tanto conteúdo em relação ao desenho digital do jeito que eu gostava, sabe? Não lembro como eu pesquisava, mas eu pesquisava tudo no YouTube, no Google. Comecei a estudar por conta própria. E aí eu tentei desenhar com a mesinha digitalizadora. Não conseguia, velho. Era muito complicado pra mim. Aquela mesinha bem pequenininha mesmo, sem tela, sabe? Aí eu falei, mano, eu não consigo. Será que existe algum jeito de desenhar no digital sem ser com mesa digitalizadora? E aí, beleza, eu comecei a conhecer os desenhos mais populares vetoriais, né? Aí começou meio que essa vontade de mexer no Illustrator voltar em mim, desde aquela primeira impressão que eu tive lá no curso, né, de design gráfico. Aí eu comecei a estudar Illustrator. Antes de começar a desenhar no Illustrator, eu comecei a estudar o programa. Eu estudei as ferramentas que tinha pra me poder lembrar do curso, né. Não foi tão difícil porque eu já tinha, né, aquela memória do que eu aprendi no curso, estava guardada, eu só tinha que desbloquear ela. Então não foi tão complicado. Eu estudei todo o programa primeiro, antes de começar a desenhar pra valer, né? E aí eu comecei a treinar, né? Eu já sabia Photoshop, então eu meio que usava os dois programas em paralelo. Eu peguei e fiz bastante desenhos e eu ia fazendo muito desenho no Illustrator. Eu ia postando no Twitter, mesmo eu não tinha quase nada de seguidor. Era tipo, sei lá, o máximo que eu tinha era 50 seguidores, tá ligado? Estourando, assim. Que era tipo amigo e galera aleatória que me seguia. Eu peguei e postava lá, deixar salvo algum dia que eu quisesse ver. Eu fui lá e criei uma conta separada de desenho, que é a conta que eu tenho hoje no Instagram. Eu postava meus estudos que eu fazia lá, só pra eu poder ter um registro, sabe, do que eu tava fazendo. Pra me ver se eu ia melhorando e tudo mais. Não era pra ficar famoso nem nada. Eu só queria postar pra me poder ter um arquivo, assim, sabe? Então, beleza, eu comecei a postar, deixei lá. E aí teve um dia que aconteceu uma parada no Twitter. No Twitter, pra quem não sabe, pra quem não é muito ligado lá na parte de arte lá, vira e mexe tem uma galera que posta lá, tipo, alguns artistas maiores. Posta assim, posta seu desenho aqui nesse post, eu vou dar RT em todos, se divulga, coloca suas redes sociais e tudo mais. Aí, beleza, eu peguei todos os meus estudos que eu tinha, os 4, né? Porque você pode postar 4 fotos por tweet. Eu fui lá e peguei os 4 desenhos que eu mais curti e postei lá. Aí coloquei lá, me apresentei, falei minha idade, falei que eu comecei a desenhar em tal dia. Falei que eu desenhava com mouse, porque eu comecei a desenhar com mouse, né? Pra quem não sabe. Acho que a maioria sabe, porque a maioria chegou pelo tutorial aqui no canal, né? Aí eu fui lá, postei meu desenho, falei que eu desenhava com mouse. Eu acho que por conta de eu desenhar com mouse, não sei, as cores do desenho que a galera curte bastante até hoje, chamou bastante atenção. E começou a crescer minhas redes sociais. O meu Twitter foi o que mais cresceu nessa época. Ele cresceu bastante. Tanto que muitas pessoas me perguntam como que eu faço pra crescer nas redes sociais e tudo mais. Comigo foi assim, eu coloquei lá e começou a crescer. Aí beleza, eu comecei a fazer as coisas. Eu comecei a postar mais desenho pra galera ver, a galera tava curtindo e tal. Divulgava no Twitter, meu Instagram pra galera seguir. A galera seguia lá no Instagram. E aí até que um dia umas pessoas falaram assim, por que você não fala como é que você desenha com o seu mouse e tal? Porque pode ser que ajude uma galera. Eu pensei, porra, é uma boa. Vou fazer um videozinho mostrando o meu processo de desenho. Não é pra ensinar, tá ligado? Eu só queria mostrar pras pessoas como é que eu fazia. Explicar, porque isso pode ajudar as pessoas que querem desenhar no computador, mas não tem mesinha digitalizadora. Isso pode ajudar de alguma forma. Foi aí então que eu gravei aquele vídeo de como desenhar com mouse, que tipo, hoje tá com 800 mil views, que, mano, eu acho um absurdo, eu não consigo entender
Não entra na minha cabeça que tá com tudo isso de visualização. E aí, a partir daí, estourou, tá ligado? Acho que o Logout, o Xarope, uma galera, tipo, deu uma divulgada, que é os youtubers aí também, né? Eu sei que muita gente não gosta que fala youtuber, mas já falei. E aí começou a bombar o vídeo. Uma galera começou a ver, chegou muita gente no canal. O canal cresceu muito, velho. Tipo, em um mês, assim, acho que ele chegou em 20 mil. Não sei quanto foi, 30 mil inscritos. Foi muito rápido. Tipo, eu não conseguia absorver isso, não tava entendendo o que tava acontecendo. Porque pra mim aquilo era só um videozinho pra mostrar pra galera do Twitter que queria ver como eu fazia, sabe? Não era nada, tipo, muito elaborado. Eu não elaborei nada, só abri o programa, comecei a gravar, comecei a falar e mostrar como eu fazia. Tanto que aquele desenho do 2D que vocês viram lá, eu fazendo no vídeo, eu tava refazendo o desenho, porque eu já tinha feito aquele desenho, então eu só refiz ele. E, cara, foi isso, mano. É basicamente isso como aconteceu, né? E aí eu continuei postando meus videozinhos de speed art. Eu já postava antes do tutorial uns videozinhos, que era meu estudo mais ou menos, né? Tem um videozinho de uma caneca que eu fiz e tal. Tem uns videozinhos que tá privado também, mas eu não tenho vontade de pôr pra galera ver. Eu tento, às vezes, colocar uma gameplay, porque é uma parada que eu curto também. Eu não vou deixar de fazer o conteúdo que eu curto só porque a maioria que tá aqui curte desenho. Eu quero fazer as paradas que eu curto também, sabe? Tanto que teve um vídeo aí que vocês viram aí, eu falando sobre bloqueio criativo. Tem a ver com arte, é um vlog, não é tipo nada de speed art igual eu tô fazendo aqui. Mesmo assim, pega menos view. A galera quer ver só eu desenhando, tipo, eu sei que a maioria só quer ver eu desenhando, não quer ver eu fazendo outra coisa. Então quando é um vlog, mesmo assim, pega menos view do que o normal. Mas eu entendo, eu não me importo tanto, eu continuo fazendo porque eu gosto mesmo. Desde que eu comecei canal, fazer coisa no YouTube, eu faço porque eu gosto, então não é agora que eu vou mudar isso, né? Mas eu continuo pondo speed art tanto porque é o que me ajuda também a ganhar dinheiro, né? Porque eu tenho que ganhar dinheiro também de alguma forma. E também porque eu curto, eu gosto de ver speed art, eu gosto de ver as minhas próprias speed arts. Eu adoro ver o processo do meu desenho inteiro acelerado. Eu sempre curti isso, ver as paradas aceleradas assim. Porque eu já tive um canal de design gráfico que chegou a 600 inscritos uma vez, que eu fazia speed art também, mas era de design, sabe? Fazia banner pra YouTube, essas coisas. Então, desde bastante tempo eu gosto de ficar vendo o meu processo das minhas coisas aceleradas, assim. Então eu posto por mim as paradas. E eu aproveito que tem vocês pra ver, então eu comento, eu converso com vocês aqui, porque tem um público agora, né? Não é só eu gravando, não é só eu gravando pra mim mesmo, sabe? Então tem mais gente agora, então eu tenho que botar na minha cabeça que não é só eu que tô vendo agora, tem mais gente. Então é basicamente isso, eu já falei isso acho que no Twitter, mas o meu canal ele é basicamente um diário pra mim, sabe? Eu gosto de colocar as paradas aí, os vídeos dos processos de desenho, pra ver se eu vou melhorando conforme vai passando o tempo, né, em relação à arte. E também gosto de postar uns vídeos conversando, porque eu gosto de ver, tipo assim, passa lá alguns anos e eu olhar aquele vídeo e falar, porra, eu melhorei como pessoa, melhorei minhas opiniões, melhorei meu jeito de falar com a câmera e tudo mais. Então eu meio que curto fazer isso pra ver a minha evolução como ser humano, sabe? É meio que isso, assim. E mesmo em paralelo a isso, eu aproveito e faço um conteúdo pra vocês de alguma forma, sabe? Então é isso, velho. É basicamente isso minha história. Eu acho que o vídeo ficou bem longo, mas eu queria mesmo meio que contar como que aconteceu tudo isso, né? Contando como é que surgiu o nome, como eu entrei nesse mundo aí de ilustração digital, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do desenho, do processo todo aí. Deixa o gostei aí embaixo se você gostou do vídeo, gostou da história aí, né? Gostou do papo que a gente teve aqui. Comente aí embaixo o que você achou. E me siga nas redes sociais. Como eu sempre falo, é tudo BuzzShip. No Instagram, no Twitter, na Twitch. Tanto que esse desenho aí que vocês viram, o processo, foi feito em live. Então não me esqueça de seguir na Twitch. É twitch.tv/BuzzShip. Como eu já disse, eu não coloco o link da Twitch na descrição ou nos comentários ou qualquer outro lugar aqui no YouTube. Porque o YouTube ele ferra o canal por conta disso. Então escreve aí no sua barra de pesquisa aí, twitch.tv/BuzzShip. E me segue lá, ativa notificações, que sempre que eu começar uma live eu aviso no Twitter e no Instagram. E a Twitch pode te notificar caso você ative as notificações, né? Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e tchau!